Senhor presidente, esse requerimento nós discutimos na reunião passada, é um requerimento onde a gente começa a solicitar uma audiência para que a gente possa ver melhor a efetividade do uso do dinheiro público, justamente com as pesquisas acadêmicas, né? A gente olha hoje que só 14% das pesquisas acadêmicas são efetivamente aproveitadas nesse país. Então, por acordo de todos nós queremos aprovar essa audiência para debater a autonomia acadêmica nas universidades públicas brasileiras, com foco em critérios para uso desses recursos em projetos de pesquisas e outros gastos. Esse é o pedido, a justificativa é porque é a autonomia acadêmica. Então, eu gostaria realmente, deputada Soraya, de poder fazer um estudo, né, e conversar, inclusive, com os organismos da pesquisa em nosso país. Deputada Alice, me permita uma ponderação? Pois não. Ela quer fazer uma audiência para discutir pública, né? o tema, qual é o problema. Então, tudo bem, sem não problema. Não tem mérito nenhum, ela quer discutir o tema. Sem problemas. CCA a discussão. Presidente, até esclarecendo a deputada Alice. Ela só quer discutir o tema na audiência. Não vejo. Presidente, eu quero subscrever essa audiência junto com a deputada. Ainda vamos aprovar e votar. Agora não, calma. Presidente, eu queria fazer um esclarecimento sobre esse requerimento, porque na reunião passada eu me opus a que nós pudéssemos discutir, do ponto de vista limitativo, a autonomia universitária. A deputada me esclareceu que ela não pretendia isso. E eu achei, portanto, que discutir a autonomia universitária é algo que interessa, inclusive, aos reitores das universidades hoje, que querem ampliar esta autonomia, porque a autonomia se contrapõe à limitação. A autonomia é autonomia, é política, administrativa e territorial. E hoje nós temos, com diversos momentos em que há cortes de verbas para as universidades, um redirecionamento das verbas das universidades que não deveriam estar sendo limitadas, cortadas, inclusive orientadas para determinadas áreas. Quando você tem mais de uma obra estando inacabada e apenas uma recebe financiamento, então são questões que eu acho que merecem, no meu conteúdo, revelarmos a necessidade dessa autonomia ser de verdade. Na verdade, a gente sempre tem, eu não me oponho a discutir as questões, e discutir é sempre importante. Mas quando a gente discute um tema num determinado contexto, a gente tem que tomar determinados cuidados. Primeiro, eu sou daqueles que defende que não é o Estado que tem que definir qual é o critério para o uso de recurso público em pesquisa feita na universidade. É a universidade. Isso faz parte do cerne da autonomia universitária. Nós não queremos um Estado educador. O sentido de educação pública é diferente de uma educação conduzida e dirigida pelo Estado. E Estado no sentido amplo da questão. Isso é próprio de ditaduras. Definir o que pode e o que deve ser estudado e o que não deve ser estudado na universidade. É esse o cuidado que eu estou tomando. A justificativa da nobre deputada, inclusive, diz, olha, garantindo a questão de iniciativas que envolvam questões de gênero, raça, algo que nós defendemos. O problema é que aqui, nesta Comissão de Educação, não foram poucas as vezes que nós vimos nobres deputados, com todo o respeito que posso ter a cada um deles, atacando a universidade pública e temas de pesquisa e debates sendo feitos nas universidades como forma de criminalizar e perseguir as universidades públicas. Então, o meu medo, deputada Soraya, é que esse tipo de audiência vire um palco para que parlamentares que querem destruir a universidade pública e destruir a autonomia universitária venham aqui discutir a validade de pesquisar ou de ter bolsa de mestrado para estudante que pesquise A ou B. E também, no momento, Soraya, com todo respeito, o que significa, qual é o critério de utilidade de uma pesquisa? Eu pesquisei a Guerra do Contestado. Não publiquei livro, nem no mestrado, nem no doutorado. Então significa que a minha pesquisa não foi útil e foi dinheiro jogado fora? Longe disso. Longe disso, eu posso aqui defender e por que eu fiz essa pesquisa e como é que ela contribui para o conhecimento acadêmico sobre aquele determinado movimento social e guerra acontecida no Brasil num determinado momento, a partir da historiografia, posso falar horas sobre isso.
Mesmo assim, não houve publicação. Se o critério fosse, né, critérios produtivistas, determinado X número de publicações aqui, acolá, etc., eu poderia ter perdido bolsa, impedido de fazer o meu doutorado, por conta de um critério estabelecido pelo Estado que está acima da universidade. Quem tem que definir aquilo é o programa de pós-graduação que está legitimamente eleito, é a universitária, no seu conselho universitário. Eu não sou contrário a discutir, mas temos que tomar cuidado para essa comissão não virar palco para um elemento de ataque às universidades públicas a partir de um suposto elemento de que somos nós, aqui no Parlamento Brasileiro, ou de que é um governo, qualquer que seja ele, mesmo que seja o meu, que tem que definir o que vai ser estudado ou não estudado nas universidades. O governo pode fomentar, indicar, incentivar, orientar, mas o governo nunca, nenhum governo, pode definir o que se pesquisa, o que não se pesquisa nas universidades públicas. Companheira de bancada, professora Luciene, eu queria falar de algo que está acontecendo no Rio de Janeiro e que afronta algo que foi discutido aqui. É uma pena que o deputado Renan Ferreirinha tenha passado por aqui, mas não esteja aqui no momento, até porque ele é, durante muito tempo, secretário de Educação lá no município do Rio de Janeiro. O que acontece? Eu era professor e lutei muito para que, na lei do piso salarial do magistério, tivesse lá a garantia de 1/3 de planejamento para os professores de todo o Brasil. Isso é um elemento fundamental para a qualidade da educação. Você não tem aula de qualidade se você não tiver tempo para planejar, para preparar a aula, para corrigir o trabalho, para estudar, para se formar. É um ganho do Parlamento Brasileiro que nós tenhamos uma parte da carga horária reservada para o planejamento. Mas aí o problema é que os governos começam a tentar fazer manobras para diminuir esse tempo de planejamento, aumentar o tempo do professor em sala de aula e, com isso, não fazer concurso público para ter professor em toda a sala de aula. A invenção lá agora do Ferreirinha e do Eduardo Paes é, no lugar de contar em hora-aula, contar em minutos de relógio. Que aí, o que acontece? O professor de 40 horas, Lídice, que hoje, né, professor de história de 40 horas, que tem 2 tempos por semana na rede municipal de ensino do Rio de Janeiro, ele pega 13 turmas, porque ele dá 26 tempos de aula. Mas se contar isso, como a hora-aula lá é de 50 minutos, se contar isso em minuto, ele vai pegar 16 turmas. O mesmo professor, 3 turmas a mais, sem 1 centavo a mais de salário. O que significa na prática? Menos tempo de planejamento, mais aluno, mais prova para corrigir, mais aula para planejar, menos com nenhum centavo a mais. Olha, isso é um absurdo, porque a lei não diz que tem que ser o máximo de 1/3, diz o mínimo de 1/3. Na verdade, a lei diz o máximo de 2/3 da carga horária em efetiva atividade com educando. E esse tipo de manobra, sem conversar com a categoria, sem conversar com os profissionais da educação, é um absurdo. Esperaram passar a eleição para fazer o pacote de maldade. Esperaram passar a eleição para fazer esse pacote de maldade e aumentar a exploração dos profissionais de educação e especificamente dos professores regentes de sala de aula no Rio de Janeiro. Já tem gente se organizando para isso, eu quero cobrar publicamente o deputado federal Renan Ferreirinha, porque isso, na minha opinião, é uma afronta ao princípio da lei do piso salarial do magistério, no que diz respeito à garantia do tempo de planejamento. Muito obrigado, senhor presidente.